Boa noite, pessoal. Detonando aqui com foco na Polícia Civil do Estado do Ceará. Sou a professora Emília Parente, vou acompanhar e tem novidade por aí, né? Língua portuguesa. Finalizei hoje toda a matriz de língua portuguesa com questões inéditas. Já vai subir, né, Alan? Vai subir já na próxima semana todas as questões para vocês, tá certo? Gravadas. Concluí hoje já a minha matriz. Estou muito feliz e espero que eu possa colaborar aí com a aprovação de cada um de vocês. Sem delongas, né? Porque a noite aí vai fluir com muitas aulas boas. Eu quero já te convidar para você acompanhar no material de apoio. Farei a leitura, trabalharei questões que são pontuais, né? De assuntos que eu considero essenciais. Estudando a banca IDECAM, então nós temos assuntos essenciais para trabalhar na noite de hoje. Então já vem comigo para acompanhar aí as questões. Vou começar aqui com o primeiro texto, né? No primeiro texto, acompanha aí por gentileza, nós temos uma HQ, né, uma história em quadrinho, que traz uma temática, né, voltada até para o que o professor Rafael estava falando agora sobre redes sociais. E a primeira questão, eu vou ler aqui o texto, né, de forma bem dinâmica, vou pontuar aqui algumas coisas sobre o texto. Claramente, nós já observamos que esse texto, ele traz uma linguagem, né, em um formato multimodal, né? Então, o que é esse formato multimodal? Nós temos aqui tanto a língua escrita no viés do campo verbal, como o texto imagético visual. A banca pode chamá-lo de texto, né, que trabalha com a linguagem mista, anote aí por gentileza, mista ou sincrética. Vamos aqui à leitura comigo. As redes sociais, fotos engraçadas, figuras fofinhas, mensagens raivosas, campanhas desnecessárias. De repente, paro para refletir. Acho que perco tempo demais na internet. E quem nunca, né? Aí lá no último quadrinho, olha que foto engraçada. Então, nós temos aqui, né, um retrato aí, já que a HQ traz um assunto do cotidiano. E aí essa história em quadrinho, à luz do que a banca organizadora vai selecionar no comando da questão, toda vez que eu disser o comando, é a própria pergunta, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui na primeira questão, conforme a leitura feita, conforme a leitura realizada. É possível inferir que, primeira coisa, quando a banca traz esse campo da inferência, é justamente a capacidade de deduzir, refletir, mas muita atenção, não só com a nossa experiência de mundo, mas sim com o que o texto disponibiliza. Sabe por quê? Porque nesse campo da inferência, que é da reflexão, eu costumo dizer para os alunos que interpretar é o mesmo que dar respostas ao texto. Então, para que eu possa dar respostas ao texto, eu preciso estar vinculada ao que o texto disponibiliza. Porque a questão, vez ou outra, a banca vai trabalhar com a extrapolação. Professora Emília, o que é a extrapolação, né? Esse extra é aquilo que está fora, aquilo que excede ao texto. Então, muitas vezes nós confundimos aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós vivenciamos com o que o texto disponibilizou. E aí é um erro, né, muito comum. Geralmente, quando alguém fala, professor, eu tenho dificuldade em questões de interpretação, geralmente é porque esse candidato está sambando na extrapolação. Então, vamos para a questão de número 1, que diz o seguinte: conforme a leitura feita, é possível inferir que, vamos lá, há uma quebra de expectativa no último quadrinho do texto. Acertou quem já assinalou o item A. Como assim, professora Emília? Observe que nos quadrinhos 1, 2 e 3, aqui, ó. As redes sociais, fotos engraçadas, figuras fofinhas, mensagens raivosas, campanhas desnecessárias. De repente, paro para refletir, acho que perco tempo demais na internet. Então, você observa que é como se houvesse uma gradação. Ações em sequência que caminham para uma interrupção de um comportamento habitual de passar horas e horas destinada aí à internet, às redes sociais. Mas, no último quadrinho, perceba que ele se anima, chama a atenção aí, que foto engraçada, e ele volta para o mesmo ciclo. Então, acertou muito bem aí quem assinalou o item A. Tudo bem, pessoal? Gabarito item A. Por que não o item B? Vamos lá. Pessoas não desperdiçam muito tempo em redes sociais, desperdiçam, né? Então, é falso. Há malefícios em uma rotina baseada no uso excessivo das redes sociais. Cuidado para você não confundir o que você pensa, o que você sabe sobre o tema,
a respeito do que o próprio texto disponibilizou. Então, em nenhum momento houve esse balanço, né, do que é afirmado no item C. Então, a questão de item C você pode considerar coerente, você pode achar até uma lógica na assertiva C, porém, o texto não contemplou. Então, não pode ser o gabarito item C. Item D, as redes sociais são inerentes à sociedade moderna, embora não causem dependência. Então, há aqui uma dependência que é representada aí no último quadrinho, ela é confirmada, inclusive. No item E, a linguagem verbal, ela é secundária para o entendimento do texto. Não existe aí, né, uma linguagem mais ou menos importante que a outra, uma modalidade mais ou menos importante. Ambas, essa construção do texto visual, do campo imagético, das representações não verbais, estão aí associadas ao texto verbal. Gabarito, parabéns aí para quem demarcou, então, nós temos o item A na primeira questão, alternativa A. Vamos lá para a segunda questão. Acompanhe comigo, por gentileza. Assinale a opção que apresenta, somente adjetivos. A professora Emília aqui está falando, então, né, a banca, né, organizei essas questões aqui, ao estilo IDECAM. A banca está falando, então, de morfologia. Professora Emília, o que é a morfologia? É o agrupamento de palavras em 10 classes ou categorias, que destas 10 categorias, nós temos 4 que são invariáveis, você lembra aí? Preposição, interjeição, conjunção, né? Nós temos e o advérbio, 4 invariáveis. E as outras que podem variar em gênero, feminino, masculino, em número, singular, em plural, em grau, né? Aumentativo, diminutivo, superlativo e por aí vai. Em relação aos verbos, ao tempo e o modo, então nós temos aí categorias que são variáveis, 6 das 10 e 4 invariáveis. O adjetivo é a categoria responsável por qualificar o nome. Então, em qual segmento aqui, em qual dos itens, né, das assertivas, nós teremos apenas adjetivo, apenas termos que qualificam este ser, né, que qualificam o substantivo. Fotos raivosas e olha, aqui nós temos substantivo, raivosas adjetivo e olha que é verbo, né? Então não é. Engraçadas, fofinhas e figuras, figuras substantivo, né? Não pode ser. Raivosas, engraçadas e fofinhas, gabarito, assinalou o item C, então nós temos aqui apenas adjetivo, né? São categorias, nesse caso, o adjetivo responsável aí, o adjetivo por qualificar, por caracterizar, tá certo? Desde estado, a questões dos adjetivos pátrios, então é uma questão para você revisar a categoria de palavra, categoria variável dos adjetivos. Muito bem, eu vou aqui para a terceira questão e eu tenho um texto, né? Ixi, eu tô aqui acelerado, já gravei o que hoje? Gravei 9 aulas para vocês e para completar minha matriz, tudo hoje já foi feito especialmente para vocês, português, tá assim o padrão IDECAM para que você possa acompanhar as minhas aulas pelo nosso curso. Vamos lá, meu povo! A questão agora, nós vamos trabalhar com o texto. Muita gente pergunta assim para mim, professora Emília, dê uma dica. Quando eu tenho que resolver na hora da prova, você aconselha ir logo para o item e depois voltar para o texto? Aí eu vou ser muito sincera com as técnicas que eu adoto. Se existe um texto ali, é porque a banca não vai cobrar somente daquele texto questões de cunho gramatical. Ou seja, aquela parte que eu chamo de exata da língua portuguesa. A banca não vai cobrar somente questões de cunho gramatical. Tudo bem? Então, se existe um texto, é importante que você leia o texto, mas aqui eu respeito o seu ritmo, se você prefere ir logo para a questão. Na minha concepção, quando o candidato vai logo para a questão, ele tem que voltar diversas vezes para o texto. E eu trabalho com aquela dinâmica que o aluno precisa ler o texto apenas uma vez e de forma assertiva. Então, você lê de forma estratégica e você garante o seu inimigo lá, né, que além da parte da concorrência, é a questão do tempo. Então, quando você lê o texto uma vez de forma estratégica, você tem mais chances de acertar, tá certo? Então, é uma dica que eu dou, mas você fica à vontade para fazer como você achar melhor. Olha aqui, né, o Crisley. Jesus, texto enorme! Mas ainda bem que eu tô aqui para dizer o seguinte, Crisley. Notei aqui seu comentário. O texto é grande. Quem já tá me acompanhando sabe.
Texto grande não significa questão difícil. Não fujam do texto, porque as questões que envolvem campo semântico, competência leitora e interpretação têm sido cada vez mais as questões decisivas na matéria de língua portuguesa. Vamos ler comigo o texto, que vai ficar mais fácil, eu garanto. Então vamos lá. O título do texto é a foto. O título, gente, eu sempre digo que o título, vamos aí, acompanhe comigo por gentileza, tá certo? Aí, já espelhando o texto, é o do Luiz Fernando Veríssimo, que ele sempre tem ali um cunho, né, de humor, tá certo? De situações do cotidiano. Então, a foto é o título que já antecipa o que vai ser apresentado ao longo desse texto, né? Cansa o candidato, verdade. Foi numa festa de família, dessas de fim de ano, já que o bisavô estava, morre não morre. Decidiram tirar uma fotografia de toda a família reunida, talvez pela última vez. A bisa e o biso sentados, filhos, filhas, noras, genros e netos em volta, bisnetos na frente, esparramados pelo chão. Castelo, o dono da câmera, comandou a pose, depois tirou o olho do visor e ofereceu a câmera a quem ia tirar a fotografia. Mas quem ia tirar a fotografia? Tira você mesmo, é. Ah, é? E eu não saio na foto? O Castelo era o genro mais velho, o primeiro genro, o que sustentava os velhos. Tinha que estar na fotografia. Tiro eu, disse o marido de Bitinha. Você fica aqui, comandou a Bitinha. Havia uma certa resistência ao marido da Bitinha na família. A Bitinha, orgulhosa, insistia para que o marido reagisse. Gente, aqui é uma clássica cena de família, né? Então, nós temos aqui uma descrição, né, desse momento da família. Nós temos um cunho narrativo nesse texto, é importante. E outra coisa que eu quero chamar a atenção, nós temos aqui um texto já de caráter literário. Emília, o texto literário, qual é a atenção que eu tenho que ter numa situação de prova, né? Porque há muita linguagem subjetiva, expressões figurativas, de uso conotativo, então é muito importante que você observe a literatura como realmente essa arte de trabalhar com as palavras. E uma dica muito importante que eu deixo para você aqui é que a banca IDECAM, ela utiliza uma diversidade de gêneros textuais, ora notícia, ora HQ, ora campanha, anúncio publicitário, ora literatura, conto, crônica, fragmentos, poemas. Então você pode, inclusive na sua prova, ter um texto literário que exige, tá certo? Uma maior sensibilidade, já que a literatura é essa arte de trabalhar com as palavras. Muita atenção para os sentidos figurados e para a linguagem mais subjetiva que o texto literário, ele trabalha e exige essa percepção do candidato. Então vamos lá. Então, não deixa eles te humilharem, Mário César, dizia sempre. O Mário César ficou firme onde estava, do lado da mulher. A própria Bitinha fez a sugestão maldosa, acho que quem deve tirar é o Dudu. O Dudu era o filho mais novo de Andradina, uma das noras, casada com o Luiz Olavo. Havia a suspeita, nunca claramente, a suspeita nunca claramente anunciada de que não fosse, né, filho do Luiz Olavo. O Dudu se prontificou a tirar a fotografia, mas a Andradina segurou o filho. Só faltava essa, o Dudu não sair. E agora? Pô, Castelo, você disse que essa câmera só faltava falar e não tem nem timer. O Castelo, impávido, tinham ciúmes dele, porque ele tinha um Santana do ano, porque comprara a câmera, né, num Duty Free da Europa. Aliás, o apelido dele, dentre, né, os outros, era Duty Free, mas ele não sabia. Revezamento, sugeriu alguém, cada genro bate uma foto em que ele não aparece, e a ideia foi, né, sepultada em protestos. Tinha que ser toda a família reunida em volta da Bisa. Foi quando o próprio Bisa se ergueu, caminhou decididamente até o Castelo e arrancou a câmera da sua mão. Daqui, mas seu Domício, vai pra lá e fica quieto. Papai, o senhor tem que sair na foto, senão não tem sentido. Eu fico, isso aqui é o trocadilho maravilhoso do Veríssimo, né? Eu fico implícito, eu fico oculto, né? Nessa foto, disse o velho, já com o olho no visor, e antes que houvesse mais protestos, acionou a câmera, tirou a foto e foi dormir. Outra dica que eu quero aqui apresentar para cada um de vocês é a sequência. Você observou o título, que antecipa a discussão lá, que antecipa o tema, e um outro elemento importantíssimo nessa sequência de estratégias é você observar a referência. Então, vem aqui comigo, ó, culturagenial.com/crônicas engraçadas de Luiz Fernando Veríssimo.
Enquanto os candidatos vão ficar ali matutando, pensando, poxa, qual é o gênero? Você que observou aquelas letras miudinhas, pequenininhas, você vai considerar que ali o gênero já foi, né? Muitas das vezes já aparece na própria referência, fonte de onde o texto foi retirado. Agora vamos para a questão, eu já li o texto. Após a leitura do texto, é possível classificá-lo como predominantemente. Então, é predominantemente. Quando eu observo esse texto, quando eu observo o propósito comunicativo desse texto, que é um texto literário, esse texto tem característica, tipologia predominante. Então, eu tenho aqui, item A, argumentativo. O que é o texto argumentativo? É aquele que faz a defesa de um ponto de vista, né? Um juízo de valor, que não é o caso desse texto literário, da Crônica do Veríssimo. No item B, fala o seguinte, expositivo. O texto expositivo, ele tem como característica explanar, apresentar definições, conceitos, também, né, sem posicionamento. Ele é um texto injuntivo, ele tem como propósito ensinar alguém, conduzir alguma coisa, solicitar, ordenar, pedir, não é o propósito. Narrativa, é uma crônica literária. Acertou, ficou fácil, não ficou? Quem assinalou, então, o item D é narrativo. Emília, por que não descritivo? Você considera, professora, que existe descrição nesse texto? Considero que características da família, como idade, sobre descrição do ambiente, da sala, né? Sobre a câmera, há descrição. Porém, quando eu pego o todo desse texto, eu percebo que há descrição, mas que a descrição não é a tipologia predominante. O que é que você aprende para não errar esse tipo de questão? É que pode haver mais de uma tipologia, porém, uma tipologia irá se sobressair em relação às demais. E nesse caso, é a tipologia do texto narrativo. Gabarito, portanto, acertou aí quem assinalou o item D. Vamos lá, meu povo. Questão de número 4, tá certo? Questão número 4. No trecho, havia uma certa resistência. Só perguntando o que é HQ. HQ é só a nomenclatura de história em quadrinho. HQ, tá bom? História em quadrinho. Já para arrematar, tirinha só tem até 3 quadrinhos e HQ a partir de 4, tá bom? Por isso que eu chamei o primeiro texto de HQ. HQ é história em quadrinho. Tô aqui atenta aos comentários de vocês. E podem interagir, podem mandar dúvidas, porque isso é importante. Questão de número 4. No trecho, havia uma certa resistência ao marido da Bitinha na família, cujo acento gráfico na palavra resistência ocorre pela mesma justificativa encontrada em resistência. Nós temos uma palavra, né? Penúltima sílaba tônica, então nós temos uma palavra paroxítona. Tá certo? Uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, né? Esse IA vogal sempre será, né? A sempre será vogal, então aqui eu tenho uma semivogal mais uma vogal de tongo chamado de crescente. Beleza. Basta eu analisar aqui qual é a classificação conforme a sílaba tônica dos outros itens, tá bom? Das outras alternativas. Então, se eu tenho resistência, penúltima sílaba mais forte, chamada de sílaba tônica, uma palavra paroxítona. Aqui eu tenho a palavra bisavô, oxítona. Eu tenho a palavra família, palavra paroxítona. Ligação também é oxítona. Câmera é aquela dica, né? Toda proparoxítona virá acentuada, tá certo? Proparoxítona. A própria palavra proparoxítona é uma proparoxítona, antepenúltima. E a palavra você é uma palavra oxítona. Então, o que aconteceu aqui, né? Eu tenho apenas uma dimensão da mesma classificação conforme a sílaba tônica. Um erro muito grosseiro, né? E que às vezes atrapalha o candidato em prova, é porque eu já ouvi alguém falando assim, Emília, eu conto assim, primeira, segunda, terceira. Não, nós contamos última, oxítona, penúltima, paroxítona e antepenúltima, proparoxítona. Gabarito acertou. Quem assinalou exatamente visualmente, já dá para matar a questão. Verdade, viu? Idalécio, né? Idalécio Oliveira dizendo que visualmente já dá para arrematar a questão. Questão agora de número 5. Eu já dei essa resposta, porque eu dei aquela dica da referência ou fonte, né? Que é de onde foi retirado esse texto. Então, nós temos o gabarito da questão de número 5. O texto é uma
crônica, né? O texto é uma crônica. E o que é a crônica? São fatos cotidianos que vêm do grego cronos, né? Então tem essa característica ali de situações. Pode ser aquela família, mas poderia ser a nossa família. Poderia ser ali um caso de família de qualquer outra família. Então há uma identificação, tá certo? É uma narrativa que tem como base temas dos mais diversos possíveis, crônicas que falam sobre política, esporte, né, futebol, sobre questões amorosas, sobre relacionamentos familiares. Então, crônica dá muito pano pra manga, tá certo? E aí nós temos, então, na questão de número 5, o gabarito item C, tudo bem? Questão agora de número 6, considerando o emprego da crase, regência e crase, você não pode esquecer. Em qual ocorrência o seu uso foi feito corretamente, né? Se vocês observaram aí, no item B nem tem crase, né? Vamos nem considerar que o item B, porque não teve nem preposição nem crase. Vamos considerar A, C, D e E. Os netos, então, uso correto. Quando eu penso em crase, eu tenho que lembrar de regência. Professora Emília, essa regência, como é que fica mais fácil? Eu costumo chamar regência de exigência. Anote aí no seu material de apoio. Regência significa exigência, ou seja, por regra geral, haverá um termo de base nominal que solicitará a preposição a. E o termo pós-posto, subsequente, que vem depois a esse termo regente, que nós chamamos de termo regido, é um termo de base feminina. Isso é regra geral. Quando você troca o feminino por masculino, fez ao, é um caso aí de regra geral que pode acontecer por regência nominal ou por regência verbal. Fique sempre atento aí para essas questões, porque vez ou outra, Emília, mas tá muito fácil, basta trocar o feminino por masculino, o que é que a banca vai cobrar em prova? Não é somente a regra geral. A banca vai cobrar locuções de base feminina, por exemplo, saiu às escondidas, respondeu às cegas, né? Corria às pressas, estudou à noite, né? São casos especiais. Ou, por exemplo, fulano fez um gol a Pelé, e a crase ali ande do masculino, você fica assim, bulgado. Poxa, ande masculino, mas se ficar subentendido ao estilo de, a moda de, a maneira de, ou aquela dica que eu já dei, que mexe com os brios aí do povo, que é até a posse da Dilma, crase facultativa, ou até minha Maria, tá bom? Pra gente não mexer com nada aqui, eu digo até minha Maria, preposição até, pronome possessivo singular e nome próprio feminino. Lembrando que, se o pronome possessivo for plural, crase é obrigatória por paralelismo. Se o nome próprio feminino vier especificado, crase obrigatória, tudo bem? Então vamos aqui na questão número 6. Estou dizendo que são casos facultativos e especiais que geralmente a banca cobra. Então vamos lá, meu povo. Vai ser questão a menos, né? Então vamos lá. Vamos reclamar da questão não. Vamos aqui só para o item de número 6, que diz o seguinte, ó. Considerando o emprego da crase, em qual ocorrência o seu uso foi feito corretamente? Os netos devem valorizar. Quem valoriza, valoriza alguém. Então, valorizar não pede preposição, porque é um verbo transitivo direto. Refiro-me a fotos de família. Opa, eu tenho o termo singular, que é apenas a preposição, seguido de um termo plural, a crase também não acontece. Uma fotografia corresponde, olha aqui, corresponde às memórias vividas. Vamos trocar aqui, ó, as memórias por aos momentos. Você viu aqui a regra do cachorrinho, né? Então, se uma fotografia corresponde às memórias vividas, corresponde aos momentos vividos. Gabarito acertou. Questão de número 6, quem assinalou o item D. Muito bem, meu povo. Item D aí na questão de número 6. Por que não, professor, o item E? Vamos só aqui explicar o item E. A família começou a proferir, meu povo, proferir é verbo. Não tem crase antes de verbo, porque antes do verbo não tem artigo, não tem determinante, a não ser que houvesse, né, uma derivação imprópria, trocando a categoria de verbo para ser substantivo. Exemplo, o aprender português abre caminhos na preparação para concurso público, né? Então, esse o aprender, o estudar, aí aconteceu uma derivação imprópria, que é o quê? Você trocar a categoria de palavra. É a única forma. Substantivando um verbo, você pode encontrar ali, então, né, um artigo.
Fora desse contexto, não tem artigo antes de verbo, então o gabarito já é o item D. Questão de número 7, tem muita aula boa para vocês ainda. Na sequência, tem o professor João Azevedo, ainda tem o professor Emerson Castelo Branco, tem novidade para vocês nessa aula ainda hoje. Questão de número 7, tirou a foto e foi dormir. O verbo destacado tirou. Eu tenho percebido que a banca IDECAM, eu quero até chamar a sua atenção, naquele tópico lá do seu edital sobre a correlação de tempos e modos verbais. Fique muito atento, que aquele tipo, né, de abordagem que é feita lá no tópico do seu edital, a banca tem cobrado, né, de forma recorrente essa questão do mesmo tempo, ou do mesmo modo e tempo, né, ali respectivamente. Então é importante que você observe a questão de número 7, né, já como uma questão bem provável de ser cobrada aí na sua prova. Questão de número 7, tirou a foto. Gente, se tirou, aqui eu tenho um pretérito, um passado, que é chamado de passado perfeito. Professora Emília, por que passado perfeito? Porque foi algo concluído, realizado, finalizado. Em tirou a foto e foi dormir, o verbo destacado tem um tempo diferente em. Se você já está esperto, já quer ganhar tempo, você vai observar só o que está destacado. Aqui eu tenho sugerido, sugeriu, que é pretérito perfeito, algo que foi realizado. Então, se é igual, não corresponde, né? Porque a banca está cobrando aqui, ó, o tempo diferente. Decidiram também, pretérito perfeito. Houvesse, né? Antes que houvesse mais protestos, acionou o pretérito perfeito. Segurou o filho, pretérito perfeito. Castelo era o genro mais velho. Então, esse era aqui, que é do verbo ser, que é um verbo de ligação, tá certo? Nesse caso aqui, nós temos um pretérito imperfeito. Detalhe que eu chamo a atenção para os verbos de ligação mais recorrentes. Verbos de ligação também são chamados de verbos não nocionais. Qual é a função de um verbo de ligação? É ligar o sujeito ao seu estado ou característica. Detalhe importante, verbo de ligação não pede complemento verbal. Verbo de ligação não é transitivo. Verbo de ligação tem a função de ligar o sujeito ao seu estado ou característica, que nós chamamos de predicativo do sujeito, tá certo? Anote aí, quais são os verbos de ligação mais recorrentes em prova, professor? Deixa eu apagar aqui para colocar aquela sigla que eu já falei para vocês na aula anterior, mas que eu vou anotar aqui rapidinho. A sigla, para quem pegou e perdeu, a sigla é FESPAC. São os verbos de ligação mais recorrentes. Anote aí, F de ficar, E de estar, S de ser, o P é duplo, né? Parecer, permanecer, A de andar e C de continuar. FESPAC, ficar, estar, ser, parecer, permanecer, andar e continuar. Beleza? Então, nós temos aqui o gabarito item E, porque eu já aproveitei para falar de verbo de ligação para vocês. Questão de número 8, estou quase concluindo. Vamos lá, meu povo. No excerto, Emílio, o que é excerto? Pelo amor de Deus, excerto é fragmento, é trecho. Sabe o que eu percebi? Que a IDECAM, ela não tem muita personalidade. Meu Deus, que ninguém me escute, né, falando sobre isso. A banca não tem muita personalidade. Por quê? Porque ora a banca diz no excerto, ora a banca diz no fragmento, ora a banca diz no trecho, tá certo? Então, a banca não tem aquela preferência por uma nomenclatura para os recortes que são feitos ao longo, né, das questões. Então, vamos lá. No excerto é fragmento. Então, vamos lá. Papai, o senhor tem que sair na foto. O uso da vírgula ocorre pela mesma justificativa observada em. Para quem é concurseiro aí, que tem estudado, tem resolvido, inclusive, nessa questão de número 8, a banca, aqui à luz da IDECAM, ela bebe na fonte. É uma questão muito próxima da FCC. Tudo bem? Da Fundação Carlos Chagas. É uma questão muito parecida porque a banca IDECAM, vez ou outra, bebe ali na fonte FCC. Destaca e pede que você assinale a mesma correspondência de justificativa, sem dizer o que é. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó. No item A, questão de número 8. Já que o bisavô estava morre, não morre, vírgula. Esse já que aqui é o que, professora Emília? Já que, uma vez que, porque, nós temos uma oração subordinada adverbial causal, que ela está, anote aí por gentileza, ela está deslocada, ou seja, ela está
antecipada da ordem tradicional canônica. A banca pode chamar deslocada ou a banca pode chamar antecipada. Essa vírgula aqui, anote aí que é obrigatória. Papai, primeiro, esse papai é um chamamento. A banca pode dizer que isso aqui é um vocativo. Tudo bem? Ou o vocativo é um termo independente na oração, tá bom? A função sintática, um vocativo ou chamamento. Se tiver na sua prova o nome chamamento, é o vocativo. Então, quando eu falo diretamente, quando eu faço uma interpelação, eu estou fazendo o quê? Usando um vocativo, tá certo? Então, essa é a justificativa. Aliás, o apelido item B, o apelido dele entre os outros era Duty Free, né? Então, esse aliás aqui é para fazer uma ressalva, para enfatizar ali uma informação que será dada, não é para chamar ninguém de aliás, não é vocativo. No item C, a Bitinha, orgulhosa, ó, que tá só destacando como ela se encontrava, né? Então, nós não temos aqui uma justificativa de vocativo. No item D, acionou a câmera, tirou a foto e foi dormir. Nós temos aqui período composto e nesse caso aqui, ó, são orações unidas sem conectivo. Nesse caso, orações coordenadas assindéticas. Gabarito item E. Pô, Castelo, né? Então, Castelo aqui está sendo chamado, alguém está falando diretamente com ele. Acertou. Quem assinalou na questão de número 8, gabarito, item E. Questão de número 9, penúltima. Questão de número 9. No fragmento, cada genro bate uma foto em que ele não aparece. E, aí tem, a ideia foi sepultada em protestos. O pronome pessoal, gente, por favor, anote isso aqui. Pronome é uma categoria que acompanha, serve só para isso. Pronome é uma categoria, anote aí por gentileza, pronome é uma categoria que serve para acompanhar. Quando o pronome acompanha, nós chamamos de pronome adjetivo, porque ele terá uma função sintática de adjunto adnominal. Quando o pronome substitui o nome, nós chamamos de pronome substantivo. E aí ele assume a função sintática do termo que este pronome, no caso, substituiu. Aí vamos para cá. Cada genro bate uma foto em que ele não aparece. E aí, né? E aí a ideia foi sepultada em protesto. Na questão de número 9, nós temos aqui um caso clássico, né? Quem é que não aparece? Olha aqui o trocadilho. Esse ele está dizendo o seguinte, que cada genro bate uma foto em que ele não aparece. Ele quem? O próprio genro, gabarito, item B. Se alguém vai tirar, vai fazer o registro fotográfico, e se alguém não vai aparecer, a menos que seja uma selfie. E para a produção do texto não era, né? Naquele período, naquele contexto de produção, não era essa a ideia da selfie, tá bom? Então, gabarito, item B. Última questão. Vocês estão gostando aqui das dicas? Última questão, questão de número 10 que eu elaborei para vocês. Assim como em o Mário César ficou firme onde estava, do lado da mulher, o uso de onde, gente, quando eu corrijo redação é só o que eu encontro, né? Onde é possível, nos seguintes fragmentos, nos seguintes excertos. Meu povo, onde, por favor, foca aqui, por favor. Onde significa em que lugar, lugar fixo. Ou seja, o estúdio onde estou, em que lugar estou, tá certo? A casa onde moro, tudo bem? O local de trabalho, onde exerço o meu ofício. Então, onde é lugar fixo. Detalhe para vocês, de onde dá a ideia de origem. E um outro detalhe, além do de onde, também o uso de donde, de onde e donde. Donde vim, né? Donde vem, de onde e donde, perfeito, tá certo? Ideia de origem. Onde, lugar fixo, expressão locativa em que lugar. Professora Emília, e o aonde? É só você trocar o aonde por para onde, da ideia de movimento em direção. Professora Emília, e aquele negócio, não sei se vocês escutaram alguém falar assim, fulano fez, eu digo, da onde? Esse da onde é só um dialeto, né? Uma variação linguística cearense. O da onde é como se fosse assim, duvido, né? Da onde, né? Diz, fulano, eu fiz isso, eu digo assim, da onde? Fulano, eu passei no concurso da Polícia Civil. Da onde? É como se fosse assim, duvido, né? Então, é uma expressão que não está na gramática, é própria, é nossa, é variação linguística, beleza? Então, o da onde não existe aí no VOLPE, que é o vocabulário oficial da língua portuguesa. Vamos lá. Então, aqui eu tenho o seguinte, né?
Eu tenho a primeira, tá aqui a lacuna, 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 que diz o seguinte, ó. Aonde você vai? Opa, eu já disse, né? Que esse aonde você vai, porque é a ideia de em direção. Então, aqui esse é o aonde, porque dá a ideia de movimento em direção. Quando eu digo onde você trabalha, eu estou dizendo em que lugar. Opa, se eu estou usando aqui o onde, então eu já vou considerar na questão aqui de número 10, eu vou considerar o uso de onde na segunda assertiva, né? Então, eu já vou considerar onde tem 2 aqui, que é no item B, o item C eu já posso eliminar, o item A eu já posso eliminar. Aí eu tenho aqui, na questão, ainda na assertiva D e E, eu tenho a ocorrência da assertiva 2, né? Então, vamos lá. Já tirei também, porque tem 1. Então, nós ficamos, ó, só eliminando pela primeira e a segunda, nós ficamos entre o item B e o item E, que na próxima eu já consigo resolver, né? Eu já consigo arrematar. Porque nós temos 2 e 3, depois 2 e 4. Vivemos numa cidade onde, tá certo? Numa cidade onde. Qual é o gabarito da questão? Gabarito, portanto, item B, apenas 2 e 3. Mas, Emília, por que não? Por que não a próxima lacuna, ó? Aonde quer que eu vá, ó, da ideia de movimento, da ideia de direção, levo meu celular junto. Ou seja, se bateu a dúvida, troca assim, ó. Aonde quer que eu vá, para onde, da ideia de movimento, da ideia, né, de direção. Então, gente, finalizo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Das questões de língua portuguesa. Nem doeu ler o texto completo, né? As questões, vamos só desmistificar. Texto grande não significa questão difícil. Para quem já é aluno aqui do nosso curso Detonando a Prova da Polícia Civil, todas as aulas estarão disponíveis para vocês já na próxima semana, que tá tudo aqui gravadinho, especialmente para vocês, tá bom? Questões inéditas, muito conteúdo bacana e estruturado de modo que sejam aquelas aulas de premonição, né, baseado nos assuntos que mais são recorrentes em prova. Tudo bem, meu povo? Então, agradeço desde já a todos que mandaram dúvida, né, todos que interagiram. E é isso, explicar a 9 de novo, pedindo para explicar a 9 de novo. Eu fiz para confundir mesmo, igual a banca faz. Questão de número 9. Cada genro bate uma foto em que ele não aparece. Gente, quem não aparece aí não é o domício, não. Não é o bisavô, não. Quem não aparece é quem está batendo a foto. Então, referente em que ele não aparece, quem é que não aparece? Quem está fazendo o registro fotográfico, tá bom? Na questão de número 9, portanto, nós temos aí o referente genro, em que ele não aparece. Quem é que não aparece? Quem está fazendo o registro. Abraço todo especial para vocês. Fiquem com Deus, mas não saiam daqui. Tem professor João Azevedo aqui na área. Já vai vir pra cá já? Vai dar intervalo? Como é? Direto já? Só um intervalinho, só pra gente trocar aqui, né? Tem todo o protocolo. E, meu povo, abraço pra vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus e contem com o nosso apoio, tá certo? É uma honra, uma satisfação contribuir à sua aprovação. Lembre, não desista de português. Até mais, valeu!